Pergunta é, meus irmãos, nós fizemos muitas petições, escrevemos os nossos bilhetes, fizemos as nossas orações, mas de verdade, quais são as nossas escolhas? Responda para você. Entre um shopping e o horário de chegar no culto, você escolhe chegar no horário do culto ou escolhe o shopping? Entre um programa de televisão, qual é melhor? O programa ou chegar na hora no culto? Entre um culto de oração, qual é melhor? A cama para o descanso ou vir numa segunda-feira orar? Pense nisso. Vocês que têm ministério, vocês que um dia Deus chamou, qual a escolha de vocês? Vejo que esse garoto, ele escolheu aparentemente, em relação aos olhos dos outros, a parte mais simples. Ele disse: eu vou escolher a Bíblia. Mal ele sabia que dentro da Bíblia estava tudo o que ele precisava. Quando você for chamado para ouvir a palavra de Deus, pense, aqui tem tudo o que você precisa. Canta para adorar a Deus. Todas as nações, onde eu passar, eu não correrei atrás de bênçãos, sei que elas vão me alcançar, onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a tua bênção chegará. Bendito serei quando eu profetizar, sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será. Quando eu obedecer a sua voz. Ore ao nome do Senhor. Aleluia. Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus, obedecer, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações, onde eu passar, eu não correrei atrás de bênçãos, sei que elas vão me alcançar, onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a tua bênção chegará. Bendito serei na terra, bendito serei quando eu profetizar, sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei
Glória a Deus. Oh, aleluia. Fala-me hoje, sim. Fala com tua bondade. Fica ao pé de mim. Meu coração aberto está pra tua voz ouvir. Encher-me de louvores e gozo pra te servir. Fala-me calmamente, fala como amor, vencedor para sempre, livre-te de bom. Fala-me cada dia, sempre em eterno tom. Ouvir tua voz eu quero, neste mesmo som. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor. Aproveitando que os irmãos estão de pé, por favor, no primeiro livro, que é o livro do Gênesis, capítulo de número 26, é o tema que os irmãos propuseram durante esses 12 dias de oração. Se não me falha a memória, restaurando a aliança com Deus. É isso, pastor Jessé? Restaurando a aliança, renovando a aliança com Deus para 2019. E eu me alegrei muito ontem por poder estar aqui, e eu quero agradecer a Deus pela vida do pastor Jessé. Pastor Jessé, eu conheço, se não me engano, desde 2008, 2007, por aí, e desde então firmamos uma aliança, uma amizade. E o pastor Jessé, por diversas vezes, cooperou conosco em escolas bíblicas do Estado, na nossa humilde congregação, e em vários trabalhos. No último que tivemos, nos privilegiou o pastor Jessé ministrando para nós em uma reunião com todos os obreiros do campo a qual frequento, campo de Alto Laje. Pastor presidente, pastor Pedro, estamos num setor regional, mas temos o nosso pastor Pedro Lírio, tem sido uma bênção em nossa vida. Quero agradecer a Deus por poder compartilhar o altar com seu seleto grupo de obreiros. Homens de Deus, nós conhecemos a linha de ensinamento do pastor Jessé, e bem sabemos que os obreiros aqui têm uma instrução muito linda no que diz respeito ao proceder e também da palavra, pois também ouvimos muitas das ministrações do pastor Jessé, e amamos pessoas que têm esse compromisso. Deus abençoe a irmã Vanete, que tem nos recebido com muito carinho ali na sua casa, fazendo uns banquetes na hora do café, do almoço, café da tarde e também da janta. Que Deus abençoe, família tão querida. Quantos encontraram Gênesis capítulo 26, me dê um sinal dizendo amém. E eu agradeço a Deus pela vida da minha companheira, irmã Elaine. E esse ano serão 14 anos que ela todos os dias ora: Senhor, dai-me misericórdia e tenha piedade da minha alma. E ela vai me tolerando e vamos rompendo. Deus nos deu 3 filhos, Júlia, Danilo e Yasmin, sou grato a Deus por isso. Isaías, ele foi um homem que profetiza tantas coisas tão tremendas, e nós podemos colher dos frutos dessas profecias que Isaías, ele tanto deixou escrito no seu livro, em várias páginas seletivas, e eu amo, porque estamos colhendo aquilo que fora profetizado por tantos profetas, inclusive um momento de Santa Ceia. Mas eu quero ater-me ao tema que os irmãos escolheram. Gênesis 26, versículo de número 1 diz assim: e havia fome na terra. Será que você pode dizer comigo? Houve um período de fome.
O texto continua dizendo: além da primeira fome que foi dos dias de Abraão, por isso foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar, e apareceu-lhe o Senhor lhe apareceu e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser, peregrina nesta terra, eu serei contigo, te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas essas terras e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai. Multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e darei a tua semente todas estas terras, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. E assim habitou Isaque em Gerar. Vá comigo, por favor, para o versículo de número 12, que diz assim: e semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano sem medidas, porque o Senhor o abençoava, e engrandeceu-se o varão, e ia se engrandecendo, até que se tornou muito grande. Amém? Pode tomar o teu assento. Eu quero parabenizar os músicos desta igreja. Todas as vezes que o pastor Gessé está conosco no Espírito Santo, os olhos deles brilham quando ele diz: tenho músicos que são abençoados. Ele é apaixonado por vocês. Que Deus abençoe vocês. Ele fala muito bem, e eu já venho de lá amando vocês, porque ele ama muito vocês, fala muito bem de vocês, e que Deus abençoe os músicos desta casa. Meus irmãos, se possível permanecer com a Bíblia aberta, eu quero compartilhar com você dentro dessa proporção que os irmãos escolheram para esses 12 dias de oração. 12 dias que os irmãos estão aqui, bem sei, imagino que muitos estão cansados, mas o cansaço não impediu que estivessem aqui todos esses dias orando, buscando a Deus. Imagino de que os irmãos podem ter ouvido já várias pessoas falando sobre este assunto, mas eu quero compartilhar convosco dentro deste texto, dentro desta palavra. Se você observar, quando a Bíblia está dizendo no versículo de número 1 que havia fome na terra, além da primeira fome, e quando você lê Gênesis capítulo 12, versículo 10, você verá, e parece que a fome que é no tempo de Abraão, é uma fome mais localizada, porque Gênesis 12, 10, a Bíblia diz: e havia fome naquela terra. É um pronome demonstrativo. Parece que a fome no tempo de Abraão atingiu parte da região aonde Abraão habitava. Porque quando lemos o texto, e eu procurei em vários outros textos, em várias outras traduções, inclusive na Bíblia Stuttgartensa, que é um dos textos bem mais próximos ao original, e eu encontrei da mesma forma uma indicação, dizendo que parece ser em uma única região, porque Gênesis 12, 10, a Bíblia diz: e havia fome naquela terra, está indicando uma região. Mas quando nós lemos Gênesis capítulo 26, versículo 1, a Bíblia diz: e havia fome na terra. E eu não encontrei nenhuma tradução trazendo um pronome demonstrativo, dizendo que era na terra que Isaque habitava. Não encontrei nenhuma tradução trazendo um acraseado para indicar ou demonstrar apenas uma propriedade ou um pedaço de terra. Mas todos eles indicam que havia fome na terra. Parece que é algo generalizado. Parece que eles estão vivendo um momento de estiagem, porque eles contavam como bom tesouro do céu a chuva. Então a fome é uma fome, parece que no texto entendemos isto. E por várias pesquisas que fiz, cheguei a esta conclusão particular. A fome que eles estão enfrentando parece ser algo bem generalizado. Diferente dos tempos que Abraão viveu, parece ser algo um pouco pior. A Bíblia vai dizer que a fome na terra, além da primeira, que foi nos dias de Abraão, e o texto vai dizer: por isso foi-se Isaque. Quando você vai estudar a história ou a vida de Isaque, você vai entender que Isaque aqui, ele habitava em um lugar chamado Laai-Roi.
Será que você pode repetir no 3 comigo para você gravar esta palavra ou o nome do lugar? 1, 2, 3, Laai-Roi. Mais uma vez, 1, 2, 3, Laai-Roi. O que era Laai-Roi? Laai-Roi recebe este nome quando uma mulher egípcia, Agar, está fugindo da casa de Abraão, porque ela tem ali um momento de conflito com sua senhora, e quando ela está fugindo, ela vai próximo a um oásis, e o anjo do Senhor aparece para ela. Então ela coloca um nome naquele poço, naquele oásis de Laai-Roi. O Deus que está vivo, Ele está me vendo. O Deus que está vivo, Ele está olhando para mim. E é aqui que Isaac vai habitar. Quando o texto no versículo 1 está dizendo que ele foi-se do lugar que ele morava, ele habitava aqui por mais de 20 anos. Quando você lê a Bíblia, e se você quiser acompanhar comigo, Gênesis capítulo 25, a Bíblia vai dizer, no versículo 8 ao versículo 11, que Abraão morreu em boa velhice, farto de dias, e foi congregado a seu povo, foi sepultado por Isaque e Ismael, seus filhos. E o versículo 11 vai dizer: e aconteceu depois da morte de Abraão, que Deus abençoou a Isaque, seu filho, e habitava Isaque junto ao poço de Laai-Roi. Ele já habitava aqui quando o seu pai havia falecido. Por pelo menos mais de 20 anos, Isaque habita junto ao poço de Laai-Roi. Quando a sua esposa Rebeca fora se encontrar com ele, a Bíblia vai dizer para nós que ele saía a meditar no campo, porque vinha do sul e estava passando pelas proximidades de Laai-Roi. Ele habitou aqui por muitos anos. Mas quando a fome é generalizada, quando eles estão enfrentando um período de estiagem, um período de seca, porque quando a Bíblia diz fome, por certo, havia um período de seca, nada estava nascendo sobre a terra. E o texto vai dizer para nós que eles não recebem ordem expressa de Deus. Deus não disse para Isaque sair de Laai-Roi. Isaque vive ali mais de 20 anos, ele conhecia cada canto daquela localidade. Ele conhecia cada lugar, ele sabia onde era o terreno melhor para fazer o plantio, ele conhecia a melhor maneira de conquistar ou achar ou buscar água. Mas depois de mais de 20 anos, o poço de Laai-Roi secou. Mas pastor, a Bíblia não diz que secou. Mas quando a Bíblia diz que ele foi, é porque os recursos provenientes da terra cessaram e já não existiam mais. Quando a Bíblia está dizendo que ele foi, e muitas pessoas ao pregar esquecem que Isaque não foi sozinho. Se você voltar alguns versículos antes do capítulo 26, por exemplo, Gênesis 25, 24, a Bíblia vai dizer que cumpriu-se os dias de dar à luz, e havia gêmeos em seu ventre, vai dizer do nascimento dos filhos de Isaque. Quando Isaque saiu de Laai-Roi, os seus 2 filhos já estão grandes, porque os versículos anteriores vai dizer da troca, vai dizer da barganha, vai dizer daquele momento em que aquele servo de Deus, por nome de Jacó e Esaú, estão fazendo uma negociata no que dizia respeito à primogenitura. Então, quando Isaque está saindo de Laai-Roi, ele está com sua família. Mas a primeira coisa que eu quero chamar a atenção para os irmãos é, em um momento de crise, nunca perca as orientações de Deus. Mas entenda, de que há momentos que você precisa ouvir Deus para agir, e há momentos que Deus vai esperar você agir para Ele fazer ou atuar. Vou repetir em outras palavras: há momentos de crises que você não pode dar um passo sem que haja uma voz expressa de Deus, mas há momentos que Deus vai esperar você dar um passo primeiro, para depois Ele orientar o lugar e orientar o caminho. Mas pastor, aonde tem base bíblica para isto? Isaque não recebe ordem expressa de Deus. Deus não disse nada para ele. É um período de seca. Deus não diz para onde.
Deus não diz como fazer, Deus está em silêncio esperando uma atitude de Isaac. Agora veja que coisa linda, olha o que a Bíblia diz, Gênesis 26:1. Por isso foi-se Isaac. Ele toma uma atitude. Deus não disse nada, mas quando ele tomou uma atitude no período de crise, o que diz o versículo 2? O versículo 2 diz: e apareceu-lhe o anjo do Senhor. Mas pastor, o que isso quer dizer para mim? Pelo menos eu entendo assim. Tem muita gente dizendo: Deus não fala comigo, eu não consigo fazer nada. Mas é porque Deus está esperando você fazer alguma coisa para Ele falar com você, orientar a você. Mas como assim? O 2019 eu estou esperando Deus. Ei, aqueles que participaram do movimento da oração, eu tenho certeza de que o anjo não desceu dizendo para você orar, mas a sua atitude fez com que as orientações de Deus descessem para a tua vida nesse ano de 2019. Tem muita gente que Deus já falou com ele na oração, no primeiro, no segundo, no terceiro, e quem não ouviu até o 11º, fique calmo, Deus vai te orientar nesse 12º dia, quais são as diretrizes para 2019. Ele não recebe ordem expressa, mas ele toma atitude. Primeira coisa que eu quero compartilhar com os nossos irmãos dentro desse texto: 2019, você precisa ter atitudes das quais Deus irá orientar após estas atitudes. Você precisa ter atitudes, projetos e projeções. Tudo aquilo que aprendemos dentro da palavra do Senhor nosso Deus, nós precisamos praticar. O texto diz que ele foi-se, então ele toma uma atitude. Agora imagina, irmão, que homem louco, porque digo assim, em que quesito digo assim? Um homem que resolve investir em um empreendimento de viagem, em um período de crise. A nossa região é uma região hortigranjeira, moro na região serrana do nosso estado, uma cidade pequena e pacata de quase 40 mil habitantes, maior produtora de ovos do nosso país. É uma região de interior, e no período da seca, no período da crise, quantos não tiveram coragem de investir nada? Nós estamos vendo um homem que está passando por um período de crise, e ele reúne a família e diz: nós iremos desta terra. Quem sabe os filhos dizem: Pai, mas nós não conhecemos para onde o Senhor está indo. E eu acredito que quem sabe ele responde: meus filhos, fiquem tranquilos, porque o mesmo Deus que guiou meu pai e o avô de vocês é o Deus que vai nos guiar para onde é que nós temos que ir, para onde nós precisamos ir. Na crise, não perca a orientação de Deus. Primeira coisa que você deve guardar: na crise nós somos provados a sobreviver e a lutar pela nossa própria sobrevivência. Mas esse homem, nesse período de crise, recebe a visitação do anjo do Senhor. A Bíblia diz no versículo 2 que apareceu-lhe o anjo do Senhor e dá para ele duas ordens. Guarde o que eu vou dizer a você: em períodos de crise, nunca desça para o Egito. Em períodos de dificuldade, nunca desças para o Egito. Eu sempre digo em minhas ministrações uma frase particular, da qual gosto de dizer e repetir sempre que posso: nos momentos de lutas e tribulações, nunca perca a elegância do andar cristão. Obreiros, quando nós passamos por momentos atribulados no ministério, nós temos que ter cuidado com aquilo que vamos falar. Como que nós iremos referir ao nosso pastor, a nossa liderança? Ei, meu irmão, no momento de crise, nunca perca a elegância do andar cristão. Por mais que seja difícil, não desça ao Egito. O que era o Egito? Era a maior potência da época. Por que é que Deus diz para Isaac não ir para o Egito? Porque esta foi a primeira atitude que Abraão teve quando houve o período de crise. Sabe o que eu estou aprendendo aqui? Não cometa o erro que muitos cometeram. Não cometa. Abraão foi um homem de Deus, mas não poderia ter ido ao Egito. E Deus então sinaliza para Isaac: Isaac, não faça como teu pai, não vá para o Egito. Não queira no período da crise soluções rápidas. Não queira no período da crise soluções
fáceis. Não queira no período da crise soluções que vão ser aquela moda micro-ondas colocou, está pronto muito rápido. No período da crise não vai para aqueles que dizem: vem para a igreja, minha igreja, que eu te consagro. No período da crise não vá para aqueles que estão te oferecendo cargos e tantas outras coisas. No período da crise, permaneça na posição que Deus te chamou e da qual Ele está te orientando, da qual Ele está dizendo para você: não desças para o Egito. Não transija nenhum valor de Deus no período da crise. Mantenha-se firme. Esse homem recebe uma orientação de Deus. Primeira orientação, depois da atitude que ele toma. Primeiro, tomou uma atitude. Depois o anjo aparece. Depois o anjo orienta. E a primeira orientação é: não desça para o... Você pode repetir comigo? 1, 2, 3. Não desça para o Egito. Segunda orientação: habite na terra que eu te disser. Aonde é que Deus pede para ele habitar? Aonde os povos que se levantaram como os maiores inimigos da nação de Israel. Ele vai habitar em Gerar, cidade dos filisteus, um povo que foi dor de cabeça para a nação de Israel. Na lógica humana, já haviam acontecido alguns sinais de problemas entre este povo, segundo algumas páginas seletivas anteriores da Bíblia. Mas aqui, o anjo do Senhor lhe orienta: não vá para o Egito e habite na terra que eu te disser. Deixa eu dizer uma coisa para você: a orientação de Deus pode parecer louca aos teus projetos, mas é a melhor coisa permanecer aonde Deus te colocou e aonde Deus te plantou. Mas pastor, aqui eu ainda não recebi a posição que quero. Mas se foi Deus que te plantou aí, permaneça até o tempo que o Senhor Deus pronunciar qualquer palavra ou quaisquer palavras sobre a tua vida. Então o Senhor está dizendo para ele: permaneça na terra que eu te disser. Aqui eu vejo uma orientação de Deus para ele não transigir as leis de Deus em períodos de crise. E esse 2019 só está começando, e as dificuldades virão para você. Vai chegar tempo que você vai querer, como a gente diz em uma frase corriqueira no nosso estado, chutar o pau da barraca. Vai ter momentos que você vai querer pegar a credencial, jogar em cima da mesa e dizer: pastor Gessé, eu não quero ser mais crente, eu não quero mais servir a Deus. Vai ter esses momentos, eu não posso enganar você, mas esses momentos são os alicerces e a base que fomenta uma estrutura na sua vida espiritual, que te dá uma firmeza, porque as lutas, elas servem de firmeza, para que possamos aprender a ter estabilidade espiritual. Irmão, muita gente está dizendo que já começou 2019 com uma grande luta, então você será o mais abençoado, porque quanto maior a luta, maior é a vitória de Deus. Oh glória! A fome é grande, a bênção que viria também seria maior ainda. A Bíblia vai dizer que esse servo de Deus recebe orientações de Deus. Primeira coisa, você precisa tomar atitude em 2019. Segundo, quando você tomar atitude, o anjo do Senhor ou a voz do Senhor vai lhe orientar. Terceiro, as orientações de Deus para você: nunca desça ao Egito e permaneça na terra em que ele disser. E aqui começa uma reafirmação da aliança. A Bíblia diz assim: peregrina nesta terra, serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a teu pai. E aqui eu achei linda esta palavra. Sabe por quê? Porque Deus não está fazendo uma promessa para Abraão. Não, a promessa já existia bem antes de Abraão nascer. Depois que Abraão morre, Deus agora está se direcionando para Isaac. Deus não está fazendo uma promessa para Isaac. A promessa já existia antes de Isaac nascer. Então o que Deus está dizendo é simplesmente reafirmando. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Tem muita gente dizendo assim: eu estou esperando Deus fazer para mim uma promessa. Irmão,
A promessa já existe. A única coisa que precisa é que ela esteja latente e viva dentro de você. A única coisa que falta é a reafirmação para você entender isto. Isaac aqui agora começa a ouvir Deus dizendo assim, é como se fosse desta forma, vamos parafrasear o texto. Ô Isaac, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu tenho uma promessa antes que Abraão nascesse. Quando Abraão nasceu, eu fiz um pacto com ele. Ô Isaac, você já está meio caminho andado, porque o pacto já existe. Você está na bênção do teu pai. Eu só quero confirmar o juramento. O juramento já existe, irmão. A bênção de Deus para você já existe. A promessa de Deus para você já existe. O que Deus tem prometido, meu irmão, já é algo antes de você nascer. Pastor, então o que é que está faltando? É você trilhar no caminho de Deus para tomar posse daquilo que já existe para você. Mandarrachue que mandou com Mahai, Menereha mandou com Meneácia, Oremantui que levar, sou manderevando inai. A Bíblia diz que Deus só está confirmando. Já existia a promessa, já existia tudo aquilo que Deus havia dito para ele. Eu demorei 14 anos para descobrir que Deus me chamou para ser pastor. O meu sonho em 2016 era: não quero mais pastorear a igreja, eu quero ir para a Marinha do Brasil. Estudei muito, fiz concurso, consegui no concurso passar em primeiro lugar. Deus colocou um calo no meu sapato, um outro que empatou comigo. Erramos 8 questões no concurso nacional, e ele era mais velho e estava com prioridade. Porém, o concurso era para quem tinha especificamente a atuação pastoral, para atuar como tenente capelão da Marinha. E eu fiquei orando: Deus, eu não quero mais ser pastor. Deus, eu não quero mais ser pastor. Eu não queria mais ser pastor, irmãos. E eu fiquei 2 anos quebrando cabeça, dizendo: Deus, o que eu quero é ir para a Marinha. Oh, irmãos, no final desse ano de 2019, eu entendi de que um chamado de Deus, ele vale mais do que qualquer posição trabalhista. Um chamado de Deus, para quem Deus tem algo determinado e reservado, vale mais do que qualquer posição. E quando o pastor Jessé estava dizendo aqui, Deus me chamou para ser pastor, dentro da minha alma eu dizia: e a mim também, e eu não quero sair desta posição jamais. Fiz de tudo para entrar na justiça, e um dia determinado em entrar na justiça para requerer a vaga, pois ainda tenho 3 anos para fazer isso. Fui pregar em um trabalho na nossa central em Vitória, e quando eu estou indo pregar, após o culto de ceia que havia terminado de ministrar, Deus usa nada mais do que uma senhora de quase 90 anos, que já não enxergava mais, que já não tinha mais uma visão tão ampla diante dela. E ela então chamou um dos meus irmãos que congrega na central e disse: quem é que estava pregando? E meu irmão disse para ela: é o meu irmão, é o pastor Daniel. Meu filho, diz para ele me procurar. Ela ficou em pé, irmãos, na frente do púlpito. Ela ficou em pé, uma senhora bem baixinha, de coque, cabelos bem branquinho, segurando no banco, de quase 90 anos. E quando eu estava descendo, ela disse assim: é o pastor Daniel? Eu disse: sim. Pois não, minha irmã? Irmãos, ela colocou a mão no meu ombro, e quando ela colocou a mão no meu ombro, eu senti a mão de Deus tocando o meu ombro. E ela disse assim para mim: tu estás querendo fazer outra coisa, né? Está preocupado com os teus filhos, com o teu futuro, com o teu amanhã? Olha o que ela disse: meu filho, eu já disse para você e repito, não deixarei que te falte nada. Não saia da posição aonde eu coloquei você, não retroceda. Sabe o que eu quero compartilhar com você? 2019 é o ano de você permanecer aonde Deus te colocou. Estão te fazendo propostas. Permaneça onde Deus colocou você. Deus colocou um amor no meu coração pela obra. A chama reacendeu no meu coração.
Irmãos, eu não quero fazer outra coisa senão pastorear e continuar de frente do rebanho do Senhor, na qual estou há 14 anos. Oh, meus queridos, o 2019 já estamos terminando o janeiro, mas ainda existem 11 meses de pura busca para você permanecer fiéis aos propósitos de Deus. A Bíblia diz que é só uma confirmação. Ei, se você começou 2019 dizendo: Deus, eu quero ouvir alguma coisa, Deus não vai dizer nada de novo, Deus só vai confirmar aquilo que Ele já disse para você. Vou te abençoar neste lugar, vou prosperar a tua vida, vou salvar a tua família, eu serei contigo, eu te abençoarei. Quantos podem receber esta palavra de Deus? Na crise nós precisamos tirar os olhos das circunstâncias e colocá-los nas promessas de Deus. Nós precisamos. Quais eram as circunstâncias? Fome. Quais eram as circunstâncias? Habitar em terra de inimigos. Quais eram as circunstâncias? Incerteza. Quais eram as circunstâncias? Circunstâncias difíceis. Mas em momentos de crise, tire os olhos das circunstâncias e coloque eles em Deus. Pastor, como assim? Se a circunstância que bateu na tua porta é enfermidade, ei, é câncer, ei, é problema familiar, é o teu filho que desviou-se, se o teu problema é a destruição do casamento, tire os olhos da crise e coloque os olhos em Deus. As circunstâncias, elas existem, é um casamento que se desfaz, é uma perda familiar, mas o Deus que nós servimos é maior do que as circunstâncias da vida, e Ele vai fazer você atravessar esse 2019 em segurança e em muita paz. Ele tira os olhos das circunstâncias e coloca os olhos em Deus. Meu irmão, entenda que Deus acalma o coração de Isaac. E como é que Deus acalma o coração de Isaac? Deus acalma o coração de Isaac assim: ô Isaac, deixa eu dizer uma coisa para você, eu serei contigo. Ô Isaac, a terra pode ser terra de Filisteu, mas eu serei contigo. Ô Isaac, pode ser fome, mas eu serei contigo. Ô Isaac, pode ser crise, mas eu serei contigo. Ô Isaac, o vento pode soprar da esquerda, da direita, na frente, na retaguarda, mas eu serei contigo. Ô Isaac, pode ser enfermidade, mas eu serei contigo. Ô Isaac, pode ser uma circunstância inadiável para você, mas eu, o Senhor, serei com você. Na crise nós temos que obedecer sem racionalizar, irmão, porque às vezes a gente quer se tornar muito intelectual. Mas sabe, pastor, é que eu sou formado em psicologia, eu sou meio psicólogo, e eu tive uma atitude, porque Deus falou para mim fazer assim, mas eu acho que é melhor desse jeito. Ô irmão, em momentos de crise, haja dentro da vontade de Deus sem racionalizar. Não vá para o raciocínio humano, até mesmo porque a Bíblia diz que a loucura de Deus, ela é muito mais sábia do que a sabedoria do homem. Imagina, se a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria do homem, imagina o que não é o próprio saber de Deus na vida do seu povo, na vida da sua igreja. Então, no momento de crise, haja sem racionalizar humanamente suas convicções. Vá para as convicções de Deus. Eu sei que o culto é racional. Romanos 12:1 diz para nós que o culto é de forma racional, mas eu estou dizendo em outro quesito. Quando Deus disser algo, não tente racionalizar o que Deus está dizendo. Senhor, mas eu acho que assim não vai dar, sabe? Porque rodear Jericó não vai dar certo, porque nós precisamos de canhões, de tanques. Senhor, eu não acho que passar lama no olho do cego vai. Ei, não tente racionalizar o agir de Deus. Agir de Deus muitas vezes não se entende, não se compreende, não se estuda, não se imagina. Ele acontece, nós aceitamos, levantamos a mão e dizemos: bendito seja o nome do Senhor. Na crise não tente racionalizar o agir de Deus. Deus teve 2 ordens, Ele obedece às 2 ordens, e Isaac vai agir sem discutir. Isaac não está dizendo assim: ô Deus,
mas eu não podia ir lá para o Egito. Deus, eu não podia fazer. Eu podia. Ele não está racionalizando nada, ele está obedecendo. É assim que Deus quer, eu vou fazer deste jeito. Deus quer que eu faça assim, eu vou fazer desta forma. Eu não vou sair dentro da orientação de Deus. Irmãos, eu me lembro de certa feita, certa ocasião, de que na nossa igreja, em um trabalho tão abençoado, de repente, um obreiro chega e diz para mim assim: pastor, tem um homem lá fora, e o homem está dizendo que quando terminar o culto, ele vai matar o pastor que está pregando e vai dar uma surra na esposa. E eu disse: mas que é isso, por quê? Olha, pastor, ele disse que falou para a esposa não vir para a igreja, e falou para a esposa que se ela fosse para a igreja e caísse no culto, ele ia pegar ela lá fora. Ô irmão, a mulher foi no culto, e a mulher me tinha que cair justo naquele culto. O pastor vai orar por ela, e ele já estava há mais de um mês vigiando ela na porta da igreja. Então eu me enchi e falei: olha, vai lá e chama o tenente Lauro Batista, ele resolve isso. E o culto estava cheio, e ele procura, daqui a pouco ele vem: pastor, o irmão Lauro não vem no culto hoje. Eu disse: vai lá e chama o cabo Gilmar. Ele rodou: pastor, o cabo Gilmar também não veio para o culto hoje. Eu falei: Jesus, tem misericórdia. Eu olhei para cima, irmão, e disse assim: Senhor, não me deixe apanhar daquele homem na porta da igreja. E o culto está, e o pregador está pregando, e os irmãos, os obreiros já na porta, já estão assustados. Isso aconteceu há 4 anos atrás. Esse homem contou esse testemunho na igreja, o próprio que queria matar o pregador e dar uma surra na esposa. Então eu saí, irmão, do culto. Quando eu cheguei lá, um homenzinho forte, ruivo, e o homem estava bufando, ele estava assim, e andava para lá e para cá. E para minha surpresa, quando eu chego, o poste de frente da igreja ainda está com a lâmpada apagada. Eu disse: pronto, eu vou apanhar ainda debaixo do poste apagado, ninguém vai ver que eu estou apanhando desse homem, ninguém vai me ajudar. Então eu fui chegando perto dele e disse assim: moço, eu queria pedir o senhor para ficar calmo. Ele disse: não chega perto de mim. Eu falei para ela não ir para o culto. Eu disse para ela: eu não gosto que ela vá na igreja dos crentes. E eu fui chegando perto e eu fui tentando manter a calma. E disse: Jesus, não me deixa apanhar desse homem. E eu fui ali, irmãos, e os obreiros, ninguém foi. Tem hora que Jesus te deixa sozinho. Tem hora que Jesus, irmão, não manda ninguém para te ajudar. Tem muita gente que fica reclamando: mas o pastor não vem na minha casa. É porque Deus quer que você faça ou passe por isso sozinho, para que o nome dele seja glorificado, irmão. Então não abra a boca para murmurar. E eu fui chegando, irmão, e ele foi se afastando da frente da igreja, se afastando da iluminação, onde não havia iluminação do poste que estava com a lâmpada queimada, e ele foi chegando até a esquina onde havia outra lâmpada, e eu tentava encostar nele, ele não deixava, ele dizia: não encosta em mim, senão vai sobrar para o senhor também. E eu fui chegando, e quando eu cheguei debaixo da luz do poste da esquina, ele resolveu olhar para mim. Quando ele olhou para mim, ele falou assim: peraí, o senhor não é um pastor que pregou na virada do ano passado? Eu disse: sim. O senhor não é aquele pastor que estava mostrando as fotos da sua filha, que havia nascido morta, e o senhor ficou no hospital? Eu vi várias fotos. Eu disse: mas o senhor falou que nunca veio na igreja. Não, mas eu estava do lado de fora vigiando a minha esposa, e eu estava vendo umas fotos, e eu ouvi o senhor dizendo que a menina nasceu morta. Eu falei: era eu mesmo, porque ele já começou a mudar o papo, né? Começou a ficar calmo. Eu disse: era eu mesmo. Ele falou: aquele dia do lado de fora foi um dia que eu tive vontade de entrar para a igreja, mas eu não entrei. Mas olha, ele começou a falar do culto, irmão. E quando ele começou a falar do culto, eu falei: ô Jesus, é agora. Consegui segurar no braço dele. Quando eu segurei no braço dele, ele começou a chorar. Quando ele começou a chorar, ele disse: ei moço, o senhor que é o pastor da igreja? Eu disse: sim. Ele disse para mim: eu sou desviado há mais de 15 anos, tomei ódio pela igreja, mas eu nunca esqueci do culto da virada, que eu passei do lado de fora vigiando a minha esposa, e eu sempre dizia: que vontade que eu tenho de um dia encontrar com aquele pastor que veio contar o testemunho da filha que estava morta e que Jesus ressuscitou. Eu disse: meu filho, sou eu mesmo. Irmãos, na rua ele levantou a mão e disse: pastor, ora, porque hoje eu quero voltar para Jesus e quero recebê-lo novamente em minha vida. No primeiro culto que ele participou, eu dei oportunidade para ele.
Ele foi na frente da igreja e disse: irmãos, eu vou contar para os irmãos o que é. E contou tudo. Eu vim com uma faca na cintura e disse para minha esposa, e eu ia matar o homem, e ia matar a minha esposa, mas eu tive um encontro com Jesus, e não foi por causa do pastor, mas Deus usou ele. Eu não estou aqui por causa do pastor Daniel, eu estou aqui porque Deus falou comigo. Eu voltei para Jesus, e eu quero servir a Ele convosco nesse lugar. Então, na crise, não saia da direção de Deus. Permaneça aonde Deus te colocou, sem questionar. Quando você for colocado em lugares difíceis, não murmure, irmão. Não perca a elegância do andar cristão, como já disse aqui anteriormente. Você precisa estar dentro da direção de Deus, obedecendo. Não questione, não se faça de vítima. Tem gente que na hora da crise se faz de vítima. Eu não valho nada. Não vale mesmo não, se você está falando que não vale. Eu não sou ninguém. Eu sou um miserável. E por aí vai, se faz de vítima. É o pobre coitado. E essa expressão coitado não deve ser dirigida a ninguém, mas muita gente se faz assim. Irmãos, na hora da crise nunca se faça de vítima. Isaac não está se fazendo de vítima. É seca, Isaac não está dizendo: Deus, e aí, não vai mandar chuva? Não, Isaac não está se fazendo de vítima. Isaac está colocando os olhos nos horizontes. Ei, você está passando por um momento de enfermidade? Não baixe a guarda para a enfermidade. Não entre no quadro da depressão. Se o médico disse que não tem cura, não fica com o seu semblante descaído dizendo: o médico disse que não tem cura. Ei, foi um médico quem disse. Se Jesus quiser curar, Ele deixa aí até chegar o momento da sepultura, para fazer um milagre na tua vida e trazer você de volta e curar você da enfermidade. Na crise, não se faça de vítima. Isaac não se faz de vítima. O que ele faz? Ele investiu. Ele investiu sem reclamar. Escute, quando a Bíblia diz: e semeou na mesma terra, ele não semeou em Lai-Roi. Ele semeou na terra dos inimigos da nação de Israel. Ele semeou em Gerar. O nome Gerar tem uma etimologia muito profunda, e o nome Gerar significa aquele que está só de passagem, aquele que não está para habitar para sempre, aquele que está passando como forasteiro. Isso significa Gerar. A Bíblia diz que ele está em Gerar e ele resolve semear numa terra que Deus futuramente havia prometido a eles. Ele resolve fazer um investimento. E aí eu imagino Isaac pegando um embornal, saindo para o campo, e alguém dizendo assim: ô Isaac, mas não chove. Ô Isaac, mas a terra não produz. Ô Isaac, o lugar é deserto. Isaac, a terra ela é seca, aqui não tem água. Ô Isaac, o que você está fazendo com esse embornal na mão? Aqui não vai dar certo. Ô Isaac, outros já tentaram e fracassaram. Ô Isaac, não tem jeito. Isaac, você não vai sair desta crise. Isaac recusou todas as palavras de fracasso contra ele. Isaac desafiou o tempo. Isaac desafiou as previsões. Isaac desafiou a lógica. Isaac desafiou os prognósticos. Quando eles diziam assim: Isaac, eu sou estudado e eu sei de que não vai ter chuva nos próximos dias. Isaac era como se dissesse assim, parafraseando o texto: eu não tenho compromisso com a chuva, eu não tenho compromisso com a terra, eu não tenho compromisso maior senão com Deus. Depois eu vou precisar da chuva, mas se a chuva não vier, eu sei que Deus dará aquilo que eu preciso. Se a terra não quiser produzir, eu sei que Deus dará o que eu preciso. Ele desafia a lógica. Mas pastor, o que é isso? Tem muita gente que passou 12 dias aqui orando, e alguém dizendo: não adianta, minha filha, não tem jeito, meu filho, não adianta orar, já foi dada a sentença. Você desafiou a lógica, desafiou as palavras de fracasso contra você. Deixa eu dizer uma coisa para você dentro da palavra: quem desafia a lógica, quem desafia o tempo, quem desafia os prognósticos humanos, quem desafia as palavras contradizentes, é porque
porque ele está crendo em um Deus que move os céus, que move a terra, que move o ar, que move o vento, que move os tempos, as estações, que move a lógica humana, só para fazer aquilo pelo qual você estava pedindo e buscando. Na hora da crise, irmão, para de ficar reclamando do teu casamento. Na hora da crise, para de ficar reclamando da tua esposa. Ô pastor, que esposa tribulada que Deus me deu. Se casou com ela porque Deus quer que seja uma bênção. E eu sempre digo em ministrações para casais, o casamento foi algo que foi feito para dar certo. Se não está dando certo, é que está faltando ou estão faltando reajustes nestes relacionamentos que estão passando esses momentos de crise. No momento da crise, pare de reclamar do marido. Pare de dizer que o teu filho é um endemoniado. Não, pastor, meu filho é tão atribulado que é ele que entra no diabo. De tão atribulado que o menino é. Na hora da crise, não reclame. Para de reclamar do pai, da sua mãe, do seu trabalho. Para de reclamar do teu pastor. Para de reclamar da tua igreja. Mas pastor, o que eu tenho que fazer na hora da crise? Pega um bornal e faz igual Isaac. Isaac pega um bornal. Parece que eu vejo Isaac saindo para o campo. Quem se lembra daquele hino? Se Cristo comigo vai, eu irei, eu não temerei, com gozo irei, comigo vai. E o embornar: é grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Ô Isaac, você vai para onde? Eu vou semear na terra. Tu tá louco, rapaz, em tempo de crise? Se Cristo vai comigo, eu irei. Se Ele está do meu lado, eu irei. Ô irmão, mas você está indo na igreja ainda? Tua esposa não te ajuda? Ela não me ajuda, mas Cristo continua me ajudando e eu vou ganhar ela para Jesus. Você continua ainda ajudando teu filho, saiu de casa, não ajuda com as despesas. Continuo. Ele não me ajuda, mas se Cristo comigo vai, eu continuo indo, eu vou caminhando. Deixa eu dizer uma coisa para você. Faça o ordinário, o que é simples, e Deus vai realizar o extraordinário que você não pode. Deus vai fazer o que é que você pode? Você pode vir para a igreja, você pode confiar em Deus, você pode dobrar os joelhos, você pode acreditar no que Deus faz, você pode investir no tempo de... Tem gente que vive dizendo assim: pastor, eu não posso dizimar e ofertar. Por quê? Porque eu estou com uma dívida. E eu pergunto assim: se você não dizimar, você paga a dívida? Ele diz: não. Então dizime. Então dizime. Irmão, entenda de que a obra de Deus é uma coisa linda e tão tremenda, tão extraordinária, que Isaac teve coragem de fazer o que ninguém teve. Isaac teve coragem de investir aonde ninguém teve coragem de investir. E a Bíblia diz que naquele mesmo ano, deixa eu dizer para você, foi no mesmo ano. Foi no mesmo ano. O que Isaac faz, ele colhe no mesmo ano, porque a fé de Isaac não estava somente na terra que ele plantava. A fé de Isaac não estava somente na semente que ele tinha. A fé de Isaac estava em que o Deus que estava o vendo, porque ele vive a vida quase toda de seu casamento, mais de 20 anos de seu casamento, ele vive no poço do juramento, aonde significava: o Deus que está vivo está me vendo. Então quando ele está no período da crise, alguém diz: desiste, Isaac. Não posso. Por quê? Porque eu vivi mais de 20 anos em um poço, e o poço diz que o Deus que está vivo, ele está vendo as minhas atitudes. Deus, ele vê se eu murmurar, se eu falar alguma coisa, Deus vai ver. Se eu retroceder, Deus vai ver. Então eu não posso retroceder, eu não posso desistir. Mas o Isaac, deixa eu dizer uma coisa para você: por que é que você não desiste? Porque tem um Deus nos céus
que já havia feito promessas para o meu pai antes de meu pai nascer, e essas promessas, elas só foram confirmadas ao meu coração. Mas Isaac, que promessas são essas? São promessas tão tremendas, irmãos, de que o Novo Testamento diz que todos os que exercerem fé serão filhos na pessoa de Abraão. Então deixa eu dizer uma coisa para você: aquilo que Deus promete para Abraão se cumpre na vida de Isaac, se estende na vida de Jacó, e alcançam os cristãos que habitam nos templos, os cristãos dos quais Deus está com ele, e os quais exercem a fé nesse Cristo todo-poderoso. Se coloque de pé, por favor. Se coloque de pé. Ei, Deus está dizendo para você, de que nesses períodos de crise, é só você obedecer à voz do teu Deus. Recuse qualquer palavra de fracasso. E eu quero nesse momento orar com você. Eu quero orar com você. Feche os seus olhos, por favor. Feche os seus olhos. Enquanto o tecladista nos ajuda com o solo, eu gostaria que você levantasse a tua mão esquerda ou direita. Pastor Gessé, me perdoe, passei aqui alguns minutinhos, confundi-me no horário. Estenda a sua mão esquerda ou direita. Feche os seus olhos, por favor. Deus, em nome de Cristo Jesus o Senhor, ministro sobre a tua igreja um sobrenatural nesse 2019. Muitos já tomaram atitudes, por isso eu creio de que o Senhor já está agindo, direcionando e falando sobre como, quando e como fazer. Senhor, sobre aqueles que estão assistindo pela internet, Senhor Deus, esta ministração, eu ministro sobre a vida dos internautas a bênção do Senhor. Que este ano seja um ano de colheita. Tudo que os irmãos fizeram durante esses 12 dias, muitos, quem sabem, Senhor, passando um período desértico em sua vida familiar, espiritual, conjugal, financeira, psicológica, meu Deus, social, mas o Senhor é o Deus que está vivo, está vendo, e o Senhor está redirecionando as promessas que estavam sobre Abraão, sobre Isaac, sobre Jacó. Eu ministro em nome de Jesus, como servo do Senhor, esta igreja vai colher em 2019 tudo aquilo que plantou nesses 12 dias deste mês de janeiro, e a semente que foi lançada no solo vai fazer com que cresça uma árvore com frutos, e frutos de bons. Eu ministro sobre eles. Se você puder, num ato de fé, dar um abraço agora nesta promessa. Num ato de fé, será que você pode abraçar essa promessa? Abrace ela, permaneça com ela e seja abençoado pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe os irmãos. Aleluia.